Na aula de hoje vamos falar sobre integrais de linha, tanto de campo escalar quanto de campo vetorial. Tá? Então, a princípio, vamos falar de integral de linha de campo escalar. A primeira coisa é a notação. Uma integral de linha, ela chama-se integral de linha porque ela considera apenas uma linha. Uma integral simples, ela considera, ela varre um intervalo. Uma integral dupla, ela varre uma região plana. Uma integral tripla, ela varre um sólido. Uma integral de linha, ela varre apenas uma linha. Então esse C, que a gente escreve aqui abaixo da integral, representa uma linha que pode estar no R2 ou uma linha no R3. Ela representa uma trajetória. Tá? Plana, se ela estiver no R2, ou uma trajetória espacial ali, se ela estiver no espaço tridimensional. Okay? E aqui ela é aplicada sobre funções com duas ou mais variáveis. Bom, então a notação é essa. Aqui eu vou colocar, eu posso escrever dx, dy, dz, tá? E o ds. Ou simplesmente posso omitir, escrever assim, a integral de linha de uma função qualquer, ds. Tanto faz. Tá? Então essa é uma questão de notação. Então a notação é o primeiro ponto. O segundo ponto é como eu resolvo uma integral de linha. Tá? E resolver a integral de linha depende 100% de você saber parametrizar a curva C. Então eu tenho uma curva C, que é a curva de interesse, e ela é parametrizada através de uma função vetorial, onde cada componente é uma equação paramétrica. Então você precisa conhecer, as equações paramétricas de algumas trajetórias elementares. Por exemplo, você precisa saber parametrizar segmento de reta, saber parametrizar curvas que obedecem definição de funções, você precisa saber parametrizar circunferência, elipse. Então você precisa saber parametrizar algumas curvas. Tá? Eu tenho um vídeo, dá uma olhadinha lá na aula sobre curvas parametrizadas, que eu explico de maneira bem simples e direta como parametrizar alguns casos. Que nada mais é do que conhecer as equações paramétricas, x em função de t, y em função de t e z em função de t, e colocá-las aqui dentro dessa estrutura vetorial. Tá? Adicionado a isso, você controla o parâmetro t, supondo que a sua curva C tem um ponto inicial e um ponto final. Tá? Então você controla isso através do parâmetro. Então aqui eu tenho uma parametrização da curva. Então tudo que a gente precisa está aqui na parametrização. Então como é que eu resolvo uma integral de linha de campo escalar? Você vai pegar a função, que a princípio depende de x, y e z, e vai substituir x, y e z pela função alfa de t, que são as equações paramétricas aqui. Ou seja, no lugar do x, eu coloco uma função em t. No lugar do y, uma função em t. No lugar de z, eu coloco uma função em t. Com isso, eu não tenho mais um problema com 3 variáveis, mas um problema só na variável t. Tá? Então, resolver a integral de linha é isso. É uma troca de variável, onde você sai de um problema com 2 ou 3 variáveis e cai num problema só em uma. De onde eu tiro essas equações? Da parametrização da curva. Uma vez que você caiu só em t, você precisa dos novos limites aqui, dos limites de integração da variável t. De novo, de onde você vai tirar esses limites de t? Você vai tirar da parametrização. Então tudo que você precisa está aqui na parametrização. O t está variando de A até B. E tem mais um ponto. Toda troca de variável tem um fator de correção, tem um jacobiano. E qual é o jacobiano para essa troca de variável aqui? O jacobiano também tem a ver com a parametrização. O jacobiano é dado pela norma da derivada da parametrização. Então você vai derivar a parametrização, que nada mais é do que derivar cada componente. Tá? Então você tem uma outra função vetorial, na qual as componentes são as derivadas de cada uma delas, originais. E vai calcular a norma desse vetor. Você sabe que a norma é dada pela raiz quadrada da primeira componente ao quadrado
mais a segunda, vou botar entre parênteses, derivada ao quadrado, mais a derivada da função y ao quadrado, mais a derivada da função z ao quadrado também. Tá? Então aqui nós temos o jacobiano. Você pode lembrar dessa relação final, ou simplesmente você lembrar disso aqui, que é a norma da derivada. Em cada caso, você vai derivar e calcular a norma, que eu acho que é até mais prático. Tá bom? Então tá aí como se calcula. Você não calcula uma integral de linha diretamente, você troca ela para uma integral simples. Como? Trocando as variáveis e usando a parametrização, né? Então você precisa saber parametrizar a curva. Você sabe a parametrização e continua os cálculos, ou a gente não sai do lugar, tá? Então você precisa 100% saber parametrizar curvas no R2 ou no R3, porque essa é a chave de troca entre as variáveis. Ok? A gente faz um exemplo. Além da notação e de como calcular, vem também agora as aplicações de integral de linha. Tá? Então, eu vou falar aqui rapidamente das aplicações assim, imediatas, né? Das aplicações mais simples. Por exemplo, se a minha função tem duas variáveis, existe uma interpretação gráfica. Eu sei que o gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície. Vou desenhar aqui uma superfície qualquer. Tá? Por exemplo, aqui está a minha superfície, um pedacinho, né, da minha superfície. A minha função é f de xy. Vou deixar aqui indicada. Olha, eu sei que o domínio dela é um pedaço lá do R2. Que lá na hora que a gente calculou a integral dupla, a gente se refere a esse domínio aqui como região D. Ou região R, né, uma região qualquer. Então aqui eu tenho uma região D que é o domínio dessa função. Ora, uma integral dupla aplicada sobre uma função com duas variáveis varre aquela região. E se f tem imagem maior ou igual a zero, a integral dupla mede o espaço entre o gráfico e a região D. E com isso eu tenho o volume de um sólido. Nós vimos isso lá na aula de integral dupla. Tá? Só que agora a minha função é uma função com duas variáveis, então eu tenho a superfície. Só que o domínio de integração é uma linha. Ora, a minha integral é aplicada sobre uma função com duas variáveis. Vou botar aqui ds. Só que, supondo que essa função tem imagem maior ou igual a zero, ela vai considerar essa função só na direção da linha. Ou seja, existe uma linha lá no R2 e essa integral vai medir esse espaço, né? Vai somar todos esses segmentos aqui, ó, que vão do gráfico da função até aquela linha C. São infinitos segmentos. Aqui eu estou traçando alguns. Mas a soma de todos eles me dá a área dessa superfície aqui. Dessa superfície vertical, como se fosse uma cortina. Então, se a função tem imagem maior ou igual a zero, uma integral de linha de uma função com duas variáveis mede esse espaço entre o gráfico da função e a linha C. Então, ela me dá essa área. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho a área da superfície S. Ok? Então, essa é uma aplicação imediata. Bom, mas essa função também pode ser modelada em outros contextos. Por exemplo, se f for a função densidade, isso aqui vale para funções com duas ou três variáveis, tá? Se f de x, y e z é igual a densidade volumétrica em cada ponto, tá? A integral de linha da função densidade é o somatório de todas as densidades pontuais. Então eu tenho a massa do fio, tá? Desse arame. A massa dessa linha C. Então é outra aplicação imediata. Se a função f de xy ou f de xyz com duas ou três variáveis, tanto faz, representar a densidade, que no caso mais geral aqui é variável em cada ponto, o somatório de todas as densidades, que é o que a integral faz, me dá a massa desse arame. Então a integral dupla da função densidade me dá a massa de uma lâmina, de uma região plana.
A integral tripla da função densidade me dá a massa de um sólido. A integral de linha da função densidade me dá a massa de um arame. Então as aplicações são bem parecidas. Outra aplicação similar ao que a gente já fez em outros casos é a integral de linha de 1. Tá? Lembra que a integral de linha de 1 sempre mede o que ela varre? A integral simples de 1 me dá o comprimento do intervalo. A integral dupla de 1 me dá a área da região. A integral tripla de 1 me dá o volume do sólido. A integral de linha de 1 me dá o comprimento. Comprimento de C. Tá? Então, algumas aplicações imediatas aí, ó. Calcula a área de superfícies verticais, nesse contexto aqui de função com duas variáveis. Calcula a massa de um arame, de um fio, e calcula o comprimento de um fio. Então, essas são algumas aplicações de integral de linha de campo escalar. Tá? Existem outras. Por exemplo, se a função aqui for modelar a carga elétrica em cada ponto, a integral vai me dar, então, o somatório de todas as cargas. Vai me dar a carga total. Tá? Dentre outras aplicações. Vamos fazer um exemplo? Para a gente ver como é isso na prática. Olha só, calcule essa integral de linha, onde C é a metade superior do círculo. Então, eu preciso saber parametrizar essa curva C. A curva C é a metade superior de um círculo de centro 0, 0 e raio 1. Tá? Então, como parametrizar essa linha? Então, vamos lá. Parametrizar esse caminho C é escrever uma função vetorial com quantas componentes? Se é uma curva no R3, são 3 componentes. Se é uma curva no R2, é uma curva com duas componentes. Tá? Então, eu preciso aqui de 2 componentes. Percebe que é um arco de uma circunferência. A gente sabe o padrão de parametrizar a circunferência. Então, se você quiser relembrar isso, dá uma olhadinha lá no vídeo sobre curvas parametrizadas, tá? Ou funções vetoriais. Mas continuando, a parametrização da circunferência de centro 0, 0 e raio 1 é dado por 1 cosseno t e 1 seno t. Se eu quero só a parte de cima, eu controlo pelo parâmetro, com t variando de 0 a π. Então está aqui a parametrização, que é tudo que a gente precisa para poder resolver uma integral de linha de campo escalar. Tá? Então, continuando as contas. Eu tenho uma integral de linha desse campo escalar aqui. E eu vou trocar as variáveis. Eu vou pegar o meu campo escalar e colocar a parametrização dentro. O jacobiano é a norma da derivada da parametrização. Eu vou cair num problema só em t, definido entre a e b. Então, como é que fica a nossa função? Pego a função e troco as variáveis. Tudo que é x, eu troco por cosseno. Tudo que é y, eu troco por seno. Então, a minha expressão ali é 2 mais x ao quadrado. Então, ficou cosseno ao quadrado de t. Vezes y, vezes seno de t. Ok? Então, já fiz o primeiro passo. Já peguei a função e troquei as variáveis. De onde eu tirei as equações para a troca de variável? Tirei da parametrização. Com isso, nós saímos de um problema em x, y, caímos um problema em t. Tá? Então, eu tenho aqui que t está variando de 0 a π. De onde eu estou tirando esses limites? Também estou tirando da parametrização. E toda troca de variável tem o jacobiano. O jacobiano aqui, então aqui os limites eu tirei da parametrização e agora falta o jacobiano. O jacobiano é a derivada, que nada mais é do que a derivada de cada componente. E agora eu calculo a norma da derivada. Então, a raiz quadrada do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Nesse caso aqui é 1. Okay? O jacobiano aqui é 1.
Feito isso, não existe mais integral de linha. Nós trocamos a integral de linha para uma integral simples. Daqui para frente é revisão. Vamos resolver essa integral da variável t. Tá? Então, a integral de linha acabou nesse momento, nesse passo. Se você sabe parametrizar e sabe fazer essa troca de variável corretamente, você troca a integral de linha para uma integral simples. Agora a gente resolve a integral de linha. Aqui temos duas parcelas. Primeira parcela. Quanto que é a integral de 2? Vou colocar o 2 em evidência e fica a integral de 1. A integral de 1 é o comprimento do intervalo. O comprimento do intervalo de 0 a π é π. Tá? Então a integral aqui é da primeira parcela imediata. O 2 fica em evidência, fica em apenas 1. A integral de 1 me dá o comprimento do intervalo, que é π. Segunda parcela. A integral da segunda parcela, aí acho que merece fazer agora a parte, né? Vamos fazer a parte. Essa continha aqui, eu vou chamar de estrelinha. Vou copiar para cá. Olha só. Quanto que é a integral de 0 a π de cosseno ao quadrado de t vezes seno de t. Vamos fazer a parte, depois a gente retoma lá e soma o resultado na conta. Cosseno ao quadrado vezes seno de t. Percebe que eu tenho um produto entre dois termos. Um dos termos é uma função composta e a função que está dentro é cosseno. E a derivada de cosseno está aqui fora, ou algo proporcional a ela. Com isso eu vejo que dá para fazer por substituição simples. Vou chamar U de cosseno. du é menos seno de t dt. Tá? Então, trocando aqui, saindo de t e vindo para a variável u, nós temos integral de u ao quadrado. Seno de t dt eu tiro daqui. Ó. Seno de t dt é menos du. Então, eu posso colocar o menos em evidência e deixar o du indicado. Por isso a gente cai numa integral que a gente sabe resolver de imediato, que é um polinômio. Integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Resolvemos a integral. Vamos voltar para a variável original, que é t, e sabemos que u é cosseno de t, com t variando de 0 a π. Quanto que dá essa expressão aqui quando o t vale π? Então eu tenho menos cosseno de π ao cubo sobre 3, menos cosseno de 0 ao cubo sobre 3. Tá? Então, finalzinho das contas. Cosseno de π é menos 1 ao cubo é menos 1, vezes menos 1, fico com 1 positivo, 1 terço. Menos vezes menos é mais, cosseno de 0 é 1, 1 terço. Então, o resultado é a constante 2 terços. Tá? O resultado aqui da estrelinha, mas não é o resultado final. Vamos voltar para cá. É o resultado aqui da segunda parcela. Então, eu tenho 2π mais 2 terços. Que aqui sim é o resultado final da nossa integral. Então, essa parte final aqui é a revisão, né? Integral, técnicas de integração. A novidade mesmo é o início. Ok? Então, tá aí, né, a notação de integral de linha de campo escalar. Como se calcula, que nada mais é do que uma troca de variável, e algumas aplicações. Área de superfície vertical, calcular a massa de um arame e o comprimento de uma linha qualquer. Bom, a próxima integral de linha é uma integral de linha sobre um campo vetorial. Tá? Então, a conta é integral de linha, tudo bem, é uma integral de linha. A minha integral ela considera uma linha que está no R2 ou no R3. Só que agora ela é aplicada sobre um campo vetorial, que pode ser um campo vetorial no R2 ou um campo vetorial no R3. Tá? Tanto faz. Que a notação é dr. Lembrei. Então a diferença está aqui, ó. Essa estrutura aqui não é mais um escalar, tá? Essa estrutura aqui agora é um vetor, que pode ser um vetor no R2, se o meu campo vetorial for do R2 no R2, ou no caso aqui, eu já coloquei a estrutura aqui do R3, que cobre as duas. Tá? É um campo vetorial no R3. Então, como se calcula
uma integral de linha de campo vetorial? A princípio, eu tenho uma maneira similar de resolver a integral de linha de campo vetorial. Nas próximas aulas, a gente vai ver algumas alternativas. Na maioria, né, são maneiras mais práticas, alguns teoremas, que são outras possibilidades de resolver a integral de linha de campo vetorial. Mas, a princípio, eu tenho uma maneira padrão, que é similar ao que a gente acabou de fazer. Você vai pegar o seu campo vetorial e colocar a parametrização dentro. Tá? Com isso, você sai de um problema com 3 variáveis e cai num problema só da variável t. Então você tem aqui variável t variando de a até b. Então de onde eu tiro essa função vetorial? É a parametrização da curva. Tá? De onde eu tiro a e b? Da parametrização da curva. E toda troca de variável tem um jacobiano. E o jacobiano aqui é dado pela derivada da parametrização. Tá? Não tem um módulo. Isso aqui é um vetor. Com isso, esse pontinho aqui é o produto escalar entre dois vetores. Tá bom? Que no final das contas é um escalar. Então a maneira padrão de resolver uma integral de linha de campo vetorial é parecido com o método de resolver a integral de linha de campo escalar. É usar a parametrização como chave de troca. Você pega as equações paramétricas e substitui na função. Você usa os limites da parametrização como limite da integral. E o jacobiano aqui tem a ver com a parametrização. No caso aqui é a derivada da parametrização. Diferente do escalar que tinha norma. Aqui o jacobiano tem a norma da parametrização. Tá? Mas em comum é o seguinte: um escalar vezes um escalar, isso aqui é um escalar. Tá? E aqui, a princípio, eu tenho um vetor, produto escalar com outro vetor. Mas o produto escalar aqui é um escalar. Tá? Então, no final das contas, você vai cair numa integral simples, tá? Na variável t. Então, é uma troca de variável similar ao que a gente acabou de fazer. Então, você precisa da parametrização, da mesma forma. Tá? E a aplicação? A aplicação de integral de linha de campo vetorial é para calcular o trabalho. Calcule o trabalho para deslocar uma partícula, né, obedecendo a trajetória C, sobre esse campo vetorial F. Né, com essa força aqui, o campo vetorial modela a força, com a mesma direção e sentido que o deslocamento da trajetória C. Então, o trabalho ao deslocar uma partícula, né, sobre uma trajetória C com uma força dada pelo campo vetorial é dado por uma integral de linha de campo vetorial. O campo vetorial modela a força e a linha aqui é a trajetória. Tem a ver com o deslocamento da partícula. Tá bom? Então, uma aplicação imediata aqui é a ideia do cálculo, né, do trabalho. Vamos fazer um exemplo para ilustrar. Determine o trabalho feito pelo campo de força F ao se mover uma partícula ao longo de 1/4 do círculo. Então já foi dada aqui a parametrização do círculo. Tá? Então a parametrização do círculo aqui já foi dada no enunciado. Então para você calcular o trabalho, você vai calcular uma integral de linha do campo vetorial. Esse campo vetorial aqui é no R2, percebe? Olha só, é um campo vetorial no R2 e aqui é uma curva no R2. Então eu estou no R2. Aqui ao lado tem uma ilustração, né, da trajetória, que é 1/4 do... Aqui eu tenho minha trajetória C, que é 1/4 do disco, que sai aqui do ponto 1,0 e vem até o ponto 0,1 com essa orientação. Tá? Com essa orientação aqui, deixa eu destacar. E esses vetorizinhos aqui, eles são alguns vetores, né, representados desse campo de força. Tá bom? Então, como é que eu resolvo o problema do trabalho? Primeira coisa é a modelagem, já está feita. O trabalho é dado por uma integral de linha do campo de força, F. Conheço o campo de força, dado no enunciado, e conheço já a linha, que já está até parametrizada. Então, agora você vai resolver as contas, e que nada mais é do que fazer uma troca. Você vai trocar uma integral de linha, por uma integral simples. Troca o campo vetorial
troca as variáveis do campo vetorial, o jacobiano é a derivada da parametrização, e o dt aqui tem os limites de a até b. Então, como é que fica o problema? Integral de quanto a quanto? Olha lá na parametrização. T está variando de 0 a π sobre 2. O meu campo vetorial, a primeira componente é x ao quadrado. Olha aqui, ó. Fazendo a troca de variável, nós vamos ficar com cosseno ao quadrado. Observe aqui no lugar de x, eu vou trocar por cosseno. Tá? Tudo que é x, eu troco por cosseno. Tudo que é y, eu troco por seno. Essa é a nossa troca de variável. Então, a primeira componente é x ao quadrado. Então, ficamos com cosseno ao quadrado. A segunda componente é menos xy. Eu vou ficar com menos cosseno t vezes seno t. Pronto. Já fiz o primeiro passo e o segundo passo. Já fiz a troca de variável, já coloquei os novos limites. Falta agora o jacobiano. Quanto que é o jacobiano? O jacobiano é a derivada da parametrização. A parametrização já está aqui, ó. É cosseno e seno. Então a derivada dela, derivada de cosseno, é menos seno, e a derivada de seno, a segunda componente, é cosseno. dt. Tá? Feito isso, acabou a integral de linha de campo vetorial. Eu já troquei a integral de linha para uma integral simples. Se você fizer aqui o produto ao escalar, você vai ter uma integral simples para resolver. Que pode ser complicada o cálculo, mas é uma integral só com uma variável. Tá? Então aqui temos a integral de 0 a π sobre 2. Primeira componente vezes a primeira. Vamos ter menos cosseno ao quadrado t vezes seno de t. Segunda vezes a segunda. Menos cosseno ao quadrado de t seno de t. São termos semelhantes? Bom, conferir. Cosseno ao quadrado vezes seno, negativo. Cosseno ao quadrado vezes seno, um pouco negativo, exatamente. Então aqui eu tenho a integral. Deixa eu continuar aqui na tela abaixo. Agora acabou a integral de linha. Eu tenho uma integral para resolver. Então vamos para o cálculo dessa integral. Então são termos semelhantes. Então eu tenho menos 2. Posso botar em evidência, né? Não, daqui a pouco eu boto. Menos 2 cosseno ao quadrado de t, seno de t, dt. Tá? Posso colocar o 2 em evidência. Eu posso deixar aqui. Vamos lá, vamos fazer a troca de uma vez. Aqui eu vou fazer por substituição simples, similar ao que a gente acabou de fazer, agora há pouco, no outro exemplo. Isso aqui é um produto, tem função composta, a derivada da função que está dentro está aqui fora. Então, é uma dica que eu preciso. E me informa que dá sim para resolver por substituição simples. U igual a cosseno t, du é menos seno t dt. Com isso eu vou sair de um problema na variável t, escrever um problema equivalente na variável u. Tá? Então eu fico com a integral de cosseno ao quadrado. Em termos de u, fica u ao quadrado. Olha só, seno t dt e o negativo, olha aqui, menos seno dt, é simplesmente du. E o 2 eu coloco em evidência. Já está feito. Tá? Então repete o 2, integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Já resolvemos a integral. Volto para a variável original. U é cosseno t, então fica cosseno ao cubo, tudo sobre 3. Tá? Com t variando de 0 a π sobre 2. Se você trocar o t por π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é 0. Então a primeira substituição dá 0. Menos, pego a primitiva e troco por o t por 0. Trocando o t por 0, nós vamos ficar com 2 cosseno de 0 ao cubo sobre 3. Tá? Então fica o negativo. Cosseno de 0 é 1, menos 2 terços. Então aqui é menos 2 terços, que já é o resultado final. Tá? Que é o resultado final do trabalho, unidade aqui de trabalho. Tá bom? O que isso quer dizer?
que a força que eu estou exercendo aqui, na verdade, ela tá no sentido oposto, né, do deslocamento. Tá? Se você olhar aqui no gráfico, percebe que o campo de força tem um sentido oposto ao deslocamento. Então gera uma expectativa já de encontrar aqui um trabalho, no final das contas, né, um sinal negativo. Tá bom? Então, observa que, mais uma vez, é um problema recorrente, a gente caiu numa integral simples. A novidade está no início. Então, uma integral de linha de campo vetorial serve para calcular trabalho, e uma maneira padrão para resolver essa integral de linha de campo vetorial é algo parecido com o cálculo da integral de linha de campo escalar. É usar a parametrização como chave de troca. Atenção aqui que o jacobiano não tem a norma, e aqui é um produto escalar, né, entre dois vetores, que no final das contas é um escalar. Tá? Mas a gente vai ver nas próximas aulas maneiras alternativas de resolver um problema como esse. A integral de linha de campo escalar não tem outras alternativas, é só essa mesmo. Mas o cálculo de integral de linha de campo vetorial tem sim outras possibilidades. Só para adiantar, se o campo vetorial for conservativo, tem outra maneira muito mais fácil de resolver. Né? Ou os teoremas. Existem os teoremas principais, como o teorema de Green e o teorema de Stokes, que são alternativas para a gente resolver uma integral de linha de campo vetorial no R2, no caso do teorema de Green, ou no R3, coberto aí pelo teorema de Stokes. Tá bom? Então, até a próxima aula.